howdy! Como estão todos hoje? Aqui é a Teacher Cláudia Borges e nós vamos iniciar a nossa revisão de hoje. Então, essa é a aula 9. Nós teremos na primeira parte da aula nossa revisão. Então, peço a vocês que peguem o caderno de vocês, deixem ali pertinho, certo? Vão conferindo as anotações, coisas que vocês perderam, já fiquem logo atentos também, ok? Então, nós vamos dar início, vamos dar uma olhada. Então, vamos começar a nossa revisão lembrando um pouco do passado simples, que em inglês é o Simple Past. Nesse passado simples, nós vamos relembrar os verbos irregulares. Olha só, prestem atenção aí, você tem uma tabela, nessa tabela você tem duas colunas aí, não é? Nas duas colunas nós temos uma que está na forma do infinitivo e a outra que já está na forma do passado. Então, essa aqui, ó, é a forma do passado, certo? E essa aqui é a forma do presente. Present, ou infinitivo, né? Tudo bem? Então, to become significa tornar-se. A forma do passado dele é o quê? Became, tornou-se, tornaram-se, tornei-me, ok? Próximo verbo aqui em cima, ó, significar mean, to mean. Como fica no passado? Aqui, ó, ao lado. Meant, significou, significava, significaram. Lembrando que essa forma do passado pode ser utilizada para todas as pessoas, não é? Mais um verbo aqui que nós temos que é o verbo vir, to come. To come. A forma do passado dele é essa aqui, ó. Came, né? No caso aqui, came up, veio, né? Então, to be, que nós já conhecemos bastante, né? Que significam dois verbos, tá? O significado deles são de dois verbos. Seria estar. Então, a forma do plural é essa aqui, ó. Were, eram ou estavam. E o verbo to be também, ele tem a forma do singular que está aqui, ó. Que é was, era ou estava. Então, você tem aí was, were, que são as formas do passado do verbo to be. E vocês também têm o verbo came up, do verbo vir, né? Meant, do verbo significar, mean. Became, do verbo tornar-se, become. Continuando um pouquinho mais sobre os irregular verbs. Ainda aí, essa é a definição do que são os irregular verbs. Então, vou ler aí, confiram se vocês têm tudo isso anotado, está tudo direitinho aí nas anotações de vocês. Então, o que são os irregular verbs? Eles são verbos em inglês que, ao serem colocados no passado, não recebem, está até destacado aí, não é? Não recebem o D, né, esse D no final, ou ED, como os verbos regulares. Mais uma outra informação sobre eles está ali no final, ó. Esses verbos, eles mudam completamente a sua forma ou se mantêm inalterados, né, ou seja, não tem mudança, quando mudam para a forma do passado, ok? Então, vamos ver mais alguns exemplos de verbos para a gente acompanhar aqui junto comigo. Então, vocês têm aqui, ó, o verbo buy, que é o verbo comprar, certo? No passado, a forma do passado dele qual é? Bought. Mais um outro verbo aqui do meu lado, que é o verbo do. O verbo do é o verbo fazer, ele é muito utilizado. A forma dele do passado está aqui, ó. Did. Fez, fizeram, fiz. Mais um outro verbo aqui ao meu lado, o verbo drink. E a forma dele do passado é drank, né? Bebi, tomei, pode significar a mesma coisa, né? Em geral, a gente usa os dois, né? Beber ou tomar, né? Drank. Então, essa é a forma dele do passado. E uma outra muito utilizada também, né? Um verbo é o verbo eat, que é o verbo comer. Forma dele do passado qual é? Ate. Então, olha só como fica diferente, né? O verbo eat ali é AT, olha como ele fica na forma do passado, certo? A mesma coisa aqui no do, não é? Então, o verbo irregular, ele não tem uma regra, ok? O que é que eu faço, então? Eu tenho que estudar,
tenho que memorizar, escrever uma listinha lá no meu caderno, né? E vou só inserindo vários verbos irregulares que eu vou encontrando no caminho. Então, lendo, relendo, revisando, memorizando, tudo bem? Esse é o jeito da gente entender um pouquinho mais e lembrar como é a forma dele no passado, right? Vamos ver um pouquinho mais sobre os verbos irregulares. Aqui comigo, ó. Então, só mostrando a diferença dos regulares para os irregulares. Olha só no comecinho, ó. Regular verbs terminam em quê? Em D, ED ou IED. Os irregular verbs não possuem regra, não tem regra para eles, tá? Como eu acabei de falar. Estudar, memorizar, escrever várias vezes, right? Vamos ver mais alguns exemplos aqui junto comigo. Olha só, aqui nesse exemplo você tem os nossos personagens Victoria e Sammy. E olha a frase aqui, não é? Yesterday we went to a nice party. Olha aqui no fundinho, é uma party, uma festa que está rolando aqui atrás. O que eles fizeram? Eles foram, não foi? Eles estão falando que nós fomos. And we had a wonderful time. Então, nos divertimos muito, né? We had. Mas quais são os verbos que estão destacados ali? Olha só, os verbos regulares. Primeiro é o go. Essa é a forma dele no infinitivo, que é o verbo ir para. E a forma dele, como é que fica? Olha como o Sammy falou ali em cima. Ó. Went, went, went. Anotem esse verbo, que ele é muito usado, certo? O verbo have também é muito utilizado. Então, a forma dele, né, no infinitivo é o ter. A forma dele do passado é had, had, had. Então, o verbo go, ir para. Forma dele no passado, went. E o verbo have, que é o verbo ter ou possuir, fica had, que é a forma dele no passado. Ok? Vamos ver mais um outro exemplo aqui com outra personagem nossa também, utilizando um verbo irregular. Vamos ver. Então, aqui nós temos a nossa personagem Potira. E ela está falando sobre um livro que ela leu, não é? Então, aqui no nossa frase, nós temos last semester, né? No semestre passado, eu li, I read, né? I read about emojis. Eu li sobre os emojis, né? Eu conheci um pouquinho da história deles. And knew many interesting information about their history. Knew é o verbo saber e conhecer. Então, eu conheci muitas informações interessantes sobre a história deles, né? Sobre a história dos emojis, como é que eles foram criados, né? Quem teve a ideia de criá-los, ok? E nessa informação aí que a Potira está passando para a gente, ela está utilizando dois verbos, não é? O verbo know, que é o verbo saber e conhecer, know. A forma dele no passado, como vocês estão acompanhando, é knew, né? K-N-E-W. E o verbo read, que é o verbo ler. Quando a gente fala esse verbo na forma do passado, a gente fala como se fosse a cor vermelha, tá? Red, red, red. Tudo bem? Mas aí você me diz, teacher, não é a mesma coisa? Sim, vocês lembram do que eu comentei lá no comecinho da definição dos regular verbs? Alguns eles nem mudam, eles são iguais. Só que esse aqui é o presente. Quando eu vou ler este verbo no passado, eu vou ler um pouquinho diferente. Ele vai ficar desse jeitinho, ó, como a gente lê a cor vermelha, que é red, tá? Então, aqui eu tenho read, presente. Quando eu transformo esse verbo no passado, ele escreve do mesmo jeitinho, mas fala de uma outra forma. Você fala red. Red. É só lembrar da cor do vermelho, tá? Red. I read about emojis. Last semester, I read. Vamos ver um pouquinho mais sobre os verbs, irregular verbs. Então, os regular verbs, aqui nós temos outros exemplos. No caso aqui, o verbo run, que é o verbo correr. A forma dele no passado, ran, ran. Say é o verbo dizer. Forma do passado, said, said. O verbo see, que é o verbo ver. A forma do passado é só, só, só. O verbo sing é o verbo cantar. Olha a forma do passado, sang, sang, sang. E para a gente não esquecer, regular verbs, tem regra. Qual é a regra? Terminam em D, ED ou IED.
E os irregular verbs não possuem regra. Tem que estudar, memorizar, lembrar, decorar. Continuando um pouquinho mais os nossos irregular verbs, quero que vocês acompanhem um trechinho de um vídeo aqui, que a gente mostra algumas atividades também com os irregular verbs. Acompanhe. I slept very early at night. Então, nesse exemplo aí, vocês têm o verbo sleep. Olha lá embaixo, ó. A forma dele, slept, no passado. Então, a frase aí, não é? Ficou, I slept very early at night. Eu dormi muito cedo ontem à noite, né? De noite. Right? Vamos ver mais um outro verbo que a gente costuma usar muito, né, no nosso dia a dia. Continuando. In the morning, I woke up at 6 a.m. Então, in the morning, I woke up at 6 a.m. O verbo aí é wake up, acordar. No passado é woke up. Então, de manhã, eu acordei às 6 horas da manhã, né? Super linda, maravilhosa, como vocês podem ver aí, né? Tipo Instagram. Vamos lá, continuando. After my breakfast, I wrote some emails. Então, a frase aí que vocês têm é o verbo escrever, write. Então, vocês têm o verbo wrote no passado, que fica after my breakfast, I wrote some emails. Depois do meu café da manhã, eu sentei lá e fui escrever alguns e-mails. I wrote, escrevi, ok? Então, a gente vai continuar um pouquinho mais, vendo um outro assunto agora. Bem, agora nós vamos relembrar um assunto importante também, que é do passado simples, mas quem é agora? Negative form, forma negativa. Então, a forma negativa é muito fácil, certo? A gente vai ver alguns exemplos aqui, vocês vão perceber que não precisa de muita coisa para você transformar uma frase para a forma negativa. Então, acompanha aqui, olha, você tem os nossos personagens, não é? Aqui vocês têm a frase They did not eat. O verbo eat você já conhece, né? É um verbo irregular, não é isso? Mas aqui ele está na forma do passado e na forma negativa. O que tem diferente nessa frase? Tem a palavra did, que é um verbo do auxiliar, não é? Que me ajuda a formar a frase na negativa, e a palavra not, junto ali do verbo principal comer. Uma outra frase também que está no passado é He did not watch the movie. Ele não assistiu o filme. A mesma ideia, ó. O did ali, logo depois do sujeito, o not acompanhando, e aqui o verbo watch, que é o verbo assistir, ver, não é? É um verbo regular, right? Mas como é que a gente faz para formar essa forma do passado na negativa? Acompanha aqui, vamos ver mais detalhes. Então, como eu falei para vocês, ó, o verbo auxiliar did, seguido do not, não é mais o not, posiciona-se sempre entre quem? Entre o sujeito e o verbo principal. Então, essas duas figurinhas aqui, ó, que andam sempre juntas na negativa, elas vão ficar onde exatamente? Entre o sujeito e o verbo principal. Olha lá, então tá ali o sujeito, você tem o did not ou didn't, pode ser utilizado também a forma contraída, e o verbo no infinitivo sem o to. Então, esses são os elementos que eu preciso para formar uma frase na forma negativa do simple past, ok? Então, só lembrando, vamos ver o próximo aqui. Então, para a gente formar a forma negativa, o que a gente precisa? Acompanha aqui comigo. Primeiro o sujeito, qualquer um deles que você queira. Acompanhado de quem? Do did mais o not, ok? Não, teacher, posso deixar só o not? Não gostei desse did aí, não. Não pode, tá? Você tem que colocar o did junto com o not, a gente tem que acompanhar, tá? E o verbo no infinitivo sem o to, tá? O verbo aqui no infinitivo sem o to, ok? Então, vamos ver um pouquinho mais dessa forma no passado na negativa. Acompanhe comigo.
Bom, então a forma negativa, né? Lembrando que eu preciso desses elementos, né? Sujeito, did not, verbo no infinitivo sem o to. Então, vamos só acompanhar esta frase aqui junto comigo sobre o nosso personagem Sammy. I visited the fair. A nossa frase é a seguinte, observem. I visited the fair. Essa frase está na forma afirmativa ou negativa? Isso mesmo, a forma afirmativa. Olha aqui o ED no final. Verbo visit com o ED no final. Isso mesmo, no passado. Agora, observe essa próxima frase da nossa outra personagem. Vamos lá. I did not visit the fair. Então, nesta frase, você já pode observar que tem uma pequena diferença. O verbo é o mesmo, mas tem algo diferente aí. Enquanto aqui o verbo está conjugado, para indicar o passado. Onde é que eu encontro a minha dica para dizer que essa frase está no passado? Onde eu encontro é no did. Ele que está me indicando que essa frase está no passado. E também, junto com o not, eu sei que essa frase está no passado na forma negativa. Então, eu não preciso mexer mais no verbo. O verbo fica na forma normal dele. Não preciso conjugar, não preciso colocar D, nem ED, nem transformar os verbos irregulares para o passado. Ok? Então, aqui, ó, forma afirmativa e a forma negativa. Right? Então, olha só, gente, é importante lembrar também que no inglês o did e o not ele é usado para todas as pessoas gramaticais na formação do passado. Como vocês podem observar aí, a gente vai treinar um pouquinho dessa forma aí, tá? Olha aqui. Pessoas do singular, não é? E aqui as pessoas do plural, tudo bem? Eu posso utilizar o did junto com o not mais o verb, sem problema nenhum, tá? Todas as pessoas eu posso utilizar. Vamos ver um pouquinho mais de frase, como é que eu transformo para a forma do passado, né? Mais na negativa, aqui comigo. I studied. Como é que eu transformo essa frase para o passado? Aqui está conjugado na afirmativa, né? Então, eu só faço o seguinte, ó. Coloco did, coloco not. E o verbo como vai ficar? Studied ou study? Isso mesmo. Quem falou study, acertou. Ó, my parents went to. Went to é o verbo ir para, não é? Então, meus pais, my parents. Depois o meu auxiliar, olha, acompanhado do not. E o verbo como vai ficar? Como é que é esse verbo aqui no presente? Did not go to. Go to the supermarket. Tudo bem? Então é bem simples. Teacher, posso usar aquela forma contraída? Posso também. Posso usar o did not ou eu posso usar o didn't, tranquilamente, tá? Quem quiser usar o didn't também pode. Então, aqui, ó, pode utilizar o didn't. I didn't study. My parents didn't go to. Ok? E finalizando a nossa revisão, né? A primeira parte da nossa revisão, nós vamos relembrar um pouquinho da estratégia de leitura skimming. Então, acompanhe comigo. Então, o skim, ele vem da palavra skim e significa ficar na superfície ou nata. Como a gente deu o exemplo ali, né, do óleo e da água. Quando a gente coloca os dois juntos, eles não se misturam. O óleo fica por cima. Então, essa é a ideia do skim. Você olhar por cima do texto e ver mais ou menos qual é a ideia dele para você, o que ele quer passar. Right? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o skimming. Bem, o que é o skimming? Olha a nossa definição aqui ao lado. Então, é uma estratégia de leitura usada para examinar a superfície do texto. Como a gente acabou de ver, né? Aquela parte de cima, que nem o óleo fica lá por cima da água, né? Então, identificar as informações que mais se destacam. Então, você bate o olho lá, por exemplo, você tem a imagem de uma pessoa jogando futebol, aí tem a palavra soccer, uma bola. Você já imagina, essa página aqui está falando de futebol, algum jogo de futebol ou algum jogador, não é? Então, você não precisa ler muita coisa, você só fez olhar por cima. Essa é a ideia do skimming. O que mais? Vamos ver aqui junto comigo. Então, é usada para saber qual é a ideia central de um texto. Então, o skimming não é para você procurar detalhes, tá? É só para você saber, olhar por cima ali e para identificar qual é a ideia central que aquele autor escreveu aquele texto ali para você entender. Tá falando sobre o quê?
Está falando sobre esportes? Está falando sobre tecnologia? Está falando sobre casas imobiliárias ou coisas relacionadas? Então, qual é o assunto do texto? Qual é a ideia que o texto quer passar para você? Então, o que mais? Vamos ver agora alguns detalhes que você pode observar no texto para você utilizar a estratégia de leitura skimming. Então, o que é que você precisa ficar de olho? Como é que você vai usar? Então, você vai observar esses detalhes lá no seu texto, tá? Para você poder utilizar essa estratégia de leitura. Então, acompanhe comigo. Então, primeiro, o layout do texto. Então, a forma como o texto está disposto. Como assim? Por exemplo, uma receita de um bolo. O formato do texto é diferente de um texto, uma história em quadrinhos, ou uma história, né, uma lenda, certo? O formato é diferente, você tem aqueles pontinhos ali indicando os ingredientes, tem um título. Já uma história já é diferente, você tem uns parágrafos separados, né? Às vezes tem uma imagem ali, tudo bem? Então, o layout do texto importa. Continuando. Título do texto, em geral o título já dá uma boa ideia do que você vai ver naquele texto, não é? O que mais? O subtítulo. Em geral, o subtítulo dá um pouco mais de detalhes do título, ele explica um pouquinho mais a respeito do título. É bom ficar de olho nele também. O que nós temos? Palavras cognatas. Que são as palavras cognatas? São aquelas que são semelhantes em português. Por exemplo, a palavra independence. Independence significa independência, mas quando você escreve é praticamente a palavra toda em português, né? Independência, não é? Independence. Lá no final que muda, não é verdade? Então, quando você bate o olho, você já sabe. Ah, essa daí é uma cognata, ok? Continuando. Primeiras e últimas linhas de cada parágrafo. Então, você dá uma olhada no começo, dá uma olhada lá no final, né? Ver se você encontra mais alguma outra palavra interessante que vá ligar a ideia lá de cima que você está suspeitando, certo? Mais um pouquinho. Informação não verbal. Figuras, gráficos e tabelas. Então, figuras, gráficos e tabelas também são importantes você verificar, certo? Porque elas também dão informações diferenciadas para vocês, ok? Então, esse é o nosso skimming, right?